paz do Senhor a todos meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o pastor Geraldo, estou aqui novamente para ministrar uma palavra e também orar por toda a nossa nação brasileira, em nome de Jesus Cristo, glórias a Deus. Quero saudar os irmãos e as irmãs com esta palavra, no livro de Eclesiastes, capítulo 12. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados as sentenças coligadas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Glórias a Deus. Que esta exortação da palavra de Deus sirva de caminho para cada um de nós. Amém? Glórias a Deus. Este é o vídeo 11, no qual nós vamos dar continuidade ao assunto do vídeo 10, seguindo o mesmo propósito, o contexto das pregações que eu venho fazendo desde o vídeo 6 ou 7, no qual eu falei sobre a experiência de Jonas. Para ligar a experiência de Jonas com o versículo 27 de Hebreus, capítulo 9. Então, hoje eu vou ler novamente o versículo de 1 Pedro, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas, a família de Noé. Então o apóstolo Pedro aqui nos ensina que Jesus Cristo, depois de sua morte, em espírito,
ele foi até ao inferno e pregou a palavra de Deus àqueles que estavam perdidos lá desde a época de Noé, por causa da rebeldia. Porque não aceitaram a exortação de Noé, que estava sendo usado por Deus para levá-los ao arrependimento. E no capítulo 4, versículos 5 e 6, Pedro diz assim: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus, em espírito. Então Pedro volta a afirmar que o Evangelho foi pregado no inferno, aos mortos, por Jesus Cristo. Por quê? Devido ao grande amor de Deus pelas almas. Deus não quer salvar somente as almas dos homens aqui na terra, Ele quer salvar também as almas perdidas que estão no inferno. A prova disso é que Jesus Cristo foi até lá levar a mensagem de salvação para eles, e nós cremos que muitos ali se arrependeram. Muitos se arrependeram. Glórias a Deus. Agora vamos a 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os judeus estavam reclamando para Pedro: Pedro, vocês estão falando que o Senhor logo viria? Por que o Senhor ainda não veio? Por que ele está atrasando a vinda dele? Aí Pedro respondeu, no versículo 8: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Glórias a Deus. Então este é o propósito de Deus. Ele quer que todas as almas se arrependam. Ele não quer que ninguém se perca. Então esse é mais um motivo pelo qual Jesus foi até lá embaixo nos abismos e pregou as almas perdidas que estavam lá. Glórias a Deus. Então, todas essas passagens que eu estou lendo, eu tenho um propósito nisso. Porque é comum as pessoas acreditarem que quando o homem morre, tudo se acaba. E eu estou provando através da Sagrada Escritura que não é assim. A alma não morre. O corpo morre, o organismo físico morre, mas a alma permanece mais viva ainda. Porque sem o cérebro, ela fica mais consciente. A alma fica mais consciente depois da morte. E segundo Hebreus 9:27, nós sabemos que após a morte vem o juízo, justamente para dar à alma aquilo que ela merece, conforme a sua vida na terra. Glórias a Deus. Então, conforme prometi no vídeo 10,
que daqui nós iríamos para Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Porque aqui é que nós vamos compreender por que a nossa alma permanece viva depois da morte. É porque quando Deus a criou, passou-se muitos tempos, milhares ou até milhões de anos, para que Deus formasse o nosso corpo na terra. No caso, o corpo de Adão, que foi o primeiro corpo. Glórias a Deus. Então eu vou ler aqui Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Glórias a Deus. Então, para nós podermos entender o que significa isso, que Deus criou os céus e a terra, eu vou dar algumas explicações antes. Porque esses céus, que a palavra de Deus fala aqui, não são esses céus que a gente olha para cima e vê as nuvens. Durante o dia, à noite, vê as estrelas. Não são esses céus. Esses céus são as dimensões espirituais que estão em torno da terra, que envolve a terra. São os mundos que Deus primeiro criou antes de criar o corpo físico da terra, o globo físico, o globo material da terra. Antes Deus criou o mundo divino da terra. Depois criou o mundo divino, o mundo espiritual da terra. Depois criou o mundo mental. Depois criou o mundo emocional. Depois criou o mundo vital. E depois, por último, criou o globo terrestre, o mundo material. Porque a criação sempre vem do divino para o material. Por isso que está explicando, está dizendo, falando aqui assim, criou os céus, que são 6 céus, o divino, o espiritual, o mental abstrato, o mental concreto, o emocional, o vital e, por último, o material. São os céus que envolvem a terra. O apóstolo Paulo nos conta na Bíblia que ele foi levado em espírito até ao 3º céu. Porque ele estava no corpo. Quem está no corpo só pode ir até o 3º céu. Mas nós sabemos, pela revelação do Espírito, que existe outros céus. Glórias a Deus. E a visão que Jacó teve da escada, Gênesis capítulo 28, Jacó teve uma visão de uma escada que ligava o céu à terra. Não era uma escada. Fala a palavra de Deus que os anjos desciam e subiam por aquela escada. Só que os anjos não precisam de escada para vir à terra, nem para voltar ao céu. A visão que Jacó teve foi desses níveis de energia, dessas dimensões espirituais que existem em torno da terra, que liga a terra a Deus, liga a terra ao céu espiritual. E nós, seres humanos, nós podemos ter a comprovação disso espiritualmente. Porque um dos grandes motivos principais da nossa estada aqui na Terra é desenvolver a nossa consciência, a consciência da nossa alma. E quando nós desenvolvemos a nossa consciência convenientemente,
nós temos consciência dos nossos próprios sentimentos, nós temos consciência dos nossos próprios pensamentos e nós temos consciência da nossa própria consciência. Quando o homem tem consciência da sua própria consciência, quando ele chega nesse nível, ele passa a tomar consciência da consciência de Deus. Ele se liga ao Espírito de Deus. E quando ele alcança essa consciência de Deus, ele tem conhecimento, ele tem consciência desses mundos espirituais que envolvem a Terra, que envolvem o globo terrestre. O que existe neste mundo material aqui na Terra, o que existe aqui, florestas, rios, tudo que existe na Terra, no plano terreno, existe nos outros planos também. Porque algo só pode existir neste plano terreno se existir nos demais planos. No plano emocional, plano divino, plano mental. Porque a criação vem de cima do espiritual. Eu estou com uma caneta aqui na minha mão. Por que esta caneta está aqui na minha mão? No plano físico. Porque ela existe nos demais planos. No emocional, no mental, no espiritual, no divino. Para que esta caneta esteja aqui, ela foi pensada, idealizada e fabricada. Por que alguém pensou e idealizou? Porque existe no plano mental. Ela existe no plano mental. E também existe no plano espiritual e divino. Tudo que existe no plano material existe no plano espiritual. Essa é a explicação desse versículo primeiro aqui. Então, na sequência, versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito de Deus estava sobre a face das águas, criando a vida no planeta Terra. Aí passou-se o primeiro dia, Deus foi criou todas as coisas, criou a luz, criou as trevas, criou as águas, criou a expansão do céu, criou a erva, criou as árvores, criou as plantas, criou os animais. Deus criou tudo que ele precisava até o dia 6º da criação. Depois descansou. Ele descansou. Só que aqui no versículo 6, antes do descanso de Deus, ele criou o homem. Criou o homem e criou a mulher. Diz assim no versículo 6: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmeas o criou. Ou seja, Deus criou no mundo divino, no mundo espiritual. Quando Deus fala criou,
a sua imagem e semelhança, Ele criou no mundo divino e no mundo espiritual. O espírito do homem e da mulher. Porque só o espírito do homem e da mulher podem ser semelhantes a Deus. O corpo não é. O corpo não é. Então, toda a criação divina que nós vemos aqui no capítulo 1 de Gênesis, aconteceu nos planos espirituais do planeta Terra. Ou seja, do corpo, da dimensão, da energia, da substância divina do planeta Terra, Deus criou o nosso corpo divino. Da substância espiritual do planeta Terra, Deus criou o nosso espírito. Da substância mental do planeta Terra, Deus criou a nossa mente. Da substância emocional